Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês como que foi ser uma criança viada na escola e sofrer bullying não pelos colegas, mas sim pelos professores. Então, galera, todo youtuber que fala de coisas gays assim tem que falar de como que foi a sua infância como uma criança viada ou não, né? Porque ser uma criança viada é muito particular, assim, nem todo mundo que é gay teve uma infância viada, né? Mas assim, eu fui uma criança muito, muito, muito viada. E assim, eu sempre desde criança, assim, desde pequeno, eu sempre gostei mais de brincar com as meninas, obviamente, né? Então, assim, uma das características da criança viada é gostar de brincar mais com as meninas. Então, eu sempre me dei muito bem, melhor assim com as meninas. E eu gostava então de ficar onde elas estavam e brincar com elas, sempre assim. Daí a gente brincava de tudo, né? Eu brincava de casinha, brincava de fazer comidinha, de boneca, brincava com as bonecas delas, enfim, né? Então eu tive toda aquela característica assim de criança viada. Eu era uma criança tão viada que assim, nas minhas fotos eu saía assim. Quando eu tirava foto minha, eu saía assim. Cara, e assim, foi tão tenso isso, assim, porque depois com, né, a gente começa a ouvir as piadinhas, ai, viadinho, não sei o que, a gente começa a se auto-detestar, né? E aí eu lembro que todas as minhas fotos eu não tenho nenhuma foto de quando eu era criança, porque eu cortava. Eu tirava do álbum e rasgava, botava fora, botava no lixo, assim. Depois que as pessoas começavam a me xingar, né, de viadinho, não sei o quê. Eu ia lá e pegava as fotos do álbum e rasgava e botava fora, assim. Então eu não tenho nenhuma foto de quando eu era criança, assim, pouquíssimas, né? Porque eu destruía todas elas, de tantas pessoas me chamarem de viadinho. E aí eu adorava brincar com as meninas e tal, e eu lembro que assim, ó, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era brincar de colar pétalas de flores nas unhas pra fingir que era esmalte. Então eu pegava lá, sei lá, uma pétala de flor rosa, cor vermelha. Eu ia lá, colava assim na unha, com guspe mesmo, lambia lá e colava. Fazia de conta que era esmalte, assim, deu fazia em todas as unhas, assim. E a gente brincava de fazer comidinha, picar matinho, assim, na panelinha e tal, assim, e a gente era muito feliz desse jeito, assim. Outra coisa que a gente fazia, que a criança viada também fez, era colar, botar prendedor nas unhas pra fingir que elas eram unhas de mulher, unhas compridas de mulher, assim. Então eu colocava os prendedor, ficava roxo os dedos, botava assim, botava na orelha também, pra fazer de conta que era brinco, assim. Então foi uma infância muito feliz, assim, até obviamente chegar a época da escola e tal, e aí começar os problemas, né? Mas uma criança viada também faz. O que eu adorava fazer também era andar de salto alto que a minha irmã tinha, né? Minha irmã tinha salto alto, assim. Então, tipo assim, até o pé dela acho que é 36. Até 36, até quando tava cabendo, assim, eu tava usando os saltos dela, né? E a maquiagem dela também, eu lembro que ela tinha maquiagem que era um coraçãozinho, assim, de chocolate, tinha de morango. Aí eu meio que comia também, né, um pouco, assim, a maquiagem dela. Então eu passava batom, botava as roupas dela e tal, assim, andava pela casa desfilando de salto alto e roupa de mulher. E aí, né, beleza, tudo bem, quando a gente é criança, ninguém dá muita bola, assim, né, os pais também olham, assim, né, vem, mas tipo, né, meio que, é criança, né, e tal. E aí na escola, quando eu fui pra escola, assim, eu tive dois casos, assim, de, de bullying que foram mais tensos, assim, e o mais louco disso tudo, assim, caiu o celular. Sim, o celular voou. E o mais louco disso tudo, gente, o celular deu um pulo ali do tripé. E o mais louco, assim, de tudo isso é que eu lembro que na escola, duas vezes eu sofri preconceito, assim, né? De criança viada sofre muito, né, galera? E aí eu lembro, uma vez foi na aula de educação física, que eu acho que a educação física é um problema, assim, pra todo LGBT, né? Toda criança LGBT tem um problema, assim, com educação física, ou a maioria teve, né? De não gostar e tal.
Porque, e aí assim, ó, eu acho que essa coisa, desse problema que as pessoas têm com a educação física, vem assim, ó, vou dar o exemplo do que aconteceu comigo, né? Eu queria, como eu andava sempre grudado nas gurias, sempre brincando com menina e etc., na educação física eu queria também andar com as gurias, né? Eu queria brincar com as meninas. Brincar, né? Queria fazer as atividades que as meninas faziam. E a professora dividia a turma entre meninos e meninas. E aí ela botava assim: meninas vão jogar vôlei e meninos vão jogar futebol. E eu não queria jogar futebol com os meninos, eu disse que eu queria jogar futebol, que eu queria jogar vôlei com as meninas. E a professora de educação física disse: não, tu não vai jogar vôlei. Porque vôlei é a atividade das meninas, e tu não vai fazer atividade com as meninas hoje. Hoje tu vai jogar futebol, que é a atividade dos meninos. E eu falei: não quero, né? Não entendia por que, que eu não podia jogar vôlei com as gurias. Ela disse: não, né? Não, tu vai jogar futebol com os meninos e não vai jogar vôlei com as meninas. E eu disse pra ela que não, que eu não ia fazer nada então. Se eu não podia jogar vôlei com as meninas, eu não ia jogar futebol com os colegas, eu não ia fazer com os meninos, eu não ia fazer nada. E ela disse então que eu fosse capinar na horta da escola como castigo. Daí ela disse: não, se tu não quer então jogar futebol com os guris, tu não vai jogar futebol com as gurias, e eu vou te deixar e tu vai pra horta então capinar. Daí, eu lembro que enquanto ela me puxava, assim, me tirava, né, da cancha, né, a gente chamava de cancha, que era um negócio de chão, assim, batido, sabe, de terra. E eu lembro que enquanto ela me puxava da cancha, ela me pegou pela camiseta. Eu achei ela tão agressiva, sabe, porque ela me puxou pela camiseta e ainda rasgou, né, minha camiseta, assim, abriu, assim, a costura. E ela foi me puxando pelo braço, assim, e me mandou pra horta da escola. E lá na horta da escola ela me deu uma enxada, né. E aí o que que eu fiz com a enxada? Bati na cabeça dela, matei ela e não, não foi. Devia, né? Eu devia ter batido na cabeça dela, aquela enxada ter matado essa vagabunda. Não, mas não, né? O que aconteceu daí, né? Eu era uma criança muito brava. Eu não era uma criança normal, assim, né? Eu era muito encapetado, assim. Eu tinha meus momentos de ser bonzinho, mas eu também tinha meus momentos de capetice, assim. E quando eu botava uma coisa na cabeça, assim, não se dissesse que não, aí mesmo que eu fazia. E aí ela pegou e me deu a enxada e mandou ir capinar na horta da escola. E eu não fui. Eu peguei a enxada, né? E comecei a. Daí, como ela queria que eu jogasse futebol com os meninos, eu fui lá atrapalhar o jogo de futebol dos guris. E aí eu peguei a enxada e comecei a arrastar a enxada, assim, né? Na quadra na cancha, assim, que era chão batido, né? Terra. E aí começou a abrir buracos, assim, no chão né, da escola, assim, da cancha de futebol. E aí, né, pra quê, né? Eu fiz um buracão, assim, fui lá capinar. Ah, quer que eu capine na horta? Eu não vou capinar na horta, então, vou capinar na cancha de esportes da gurizada. E aí os guris, assim, sabe, tiveram muito mais tato, assim, muito mais senso do que a própria professora, né? E foi lá e disseram assim: não, para com isso, deixa isso pra lá, vem aqui com a gente, vamos jogar bola. Daí eu falei assim: eu não gosto de jogar bola, eu não sei jogar bola. Daí eles disseram: não, vem cá, eu te ensino e tal, a gente te ensina, vai bater pênalti então. Daí eles botaram lá, mostraram a bola, lá mostraram a bola e apresentaram a bola. E eu fui lá bater pênalti. E aí até gostei até no dia e tal, assim, foi uma coisa bem interessante, assim, mas eu fiquei chocado com a agressividade, assim, da professora e a falta de tato, assim, pra lidar com a situação, sabe? A violência, assim, de pegar uma criança pelo braço, rasgar a roupa dela, sabe? E como punição, então, tipo assim, tu vai capinar na horta da escola, tipo assim, qual é a moral do ponto de vista pedagógico, né, da história, assim, né, em vez de chamar a criança e conversar, não, então tu vai fazer uma outra atividade, vai correr, vai, sei lá, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa assim, né, vai, sei lá, dentro da própria proposta de educação física, vai fazer lá alguma coisa, sabe, não botar a pessoa pra capinar na horta da escola como uma forma de punição, assim, e humilhação também, né. Achei meio estranho, assim, da parte dela. Mas tem que dizer também que isso aí foi nos anos 80, né? Finalzinho, comecinho dos anos 90. Tá, e aí, uma outra situação também, assim, que foi meio constrangedor, e teve, meio não, bastante constrangedor, e teve essa questão também, o que que é de menino, o que que é de menina, foi quando numa aula, um professor novo da escola, ele tinha entrado, tem uma gata querendo entrar em algum lugar, tem uma gata minha. E aí o professor novo da escola,
não me conhecia, obviamente, né? E eu escrevi uma redação, fiz um trabalho, uma coisa assim. E ele, quando eu fui devolver a nota da prova, né, da redação, pra todo mundo, assim, ele foi, né, chamando fulano, 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 e foi dando a nota, né? E dando um parecer, assim, ah, muito bom, muito legal, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E aí, quando chegou a minha prova, a minha redação, ele disse assim, ó, tu vai ter que refazer. Tu tirou zero. Deu, mas por que, professor? Ele disse, não, porque isso aqui não foi tu que fez. Ele disse assim, isso aqui não é letra de guri, isso aqui não é letra de menino, isso aqui é letra de menina. Não foi tu que fez, tá na cara que não foi tu que fez. Eu não posso aceitar um trabalho que não foi tu que fez. E eu disse, não, mas é minha letra mesmo, professor, fui eu que fiz mesmo. Ele, eu não acredito, isso aqui não é letra de guri, isso aqui é letra de menina. E minha letra era muito bonita, sempre foi muito bonita, né? Minha letra é de professorzinho, né? Muito redondinha, muito bonitinha e tal, né? Então eu sempre tive letra bonita, até depois que eu cresci e tal. Eu tive um período de fobia social, né? E no trabalho também, assim, quando eu atendia público, né? Eu tinha que escrever e quando as pessoas elogiavam a minha letra, eu ficava todo nervoso, assim, sabe? Eu ficava muito nervoso. Porque parece que, né, a gente escuta que não, isso é coisa de menina. E então se a pessoa dizia assim pra mim, nossa, que letra bonita que tu tem, parece letra de mulher, nossa, aí sim. Uma vez uma pessoa fez isso no trabalho, eu não consegui mais escrever, assim, eu comecei a tremer e não consegui mais escrever, porque ela disse que a minha letra era letra de mulher. Isso já era adulto, já tinha 20 e poucos anos, já 25 anos. Eu levei até pra minha psiquiatra e falei pra ela, e ela disse, nossa, ninguém pode te elogiar, né? Se a pessoa te elogia, tu fica sem graça. Por que será, né? Que tu fica sem graça quando alguém te elogia. E aí, né, questionamentos assim que eles fazem pra gente pensar na vida, né? Por que que a gente tem certas emoções e reações. E aí, voltando pro negócio da escola. E aí os meus colegas que estavam lá, que já me conheciam, disseram assim, não, professor, essa é a letra dele mesmo, a letra dele é muito bonita, é a letra dele mesmo, é ele que fez esse trabalho. E eu disse, não, não acredito, vai lá no quadro então e escreve alguma coisa pra mim. Aí lá fui eu. Imagina uma criança que já tem, né, problema, assim, de timidez, uma criança que já tá, né, meio cagada na vida, assim, porque passou a vida inteira tendo que provar e sendo um monte de coisa, né, ah, isso é de guri, não pode isso, não pode aquilo. Lá fui eu no quadro, peguei um giz e escrevi lá, né, caprichei na letra, né. Aí o professor se convenceu que era a minha letra mesmo e tal, e daí foi lá e deu uma nota e tal, e me entregou. Então, tipo assim, foram constrangimentos, assim, que a gente é obrigado a passar quando a gente é criança viada, né, ou gay e tal. Eu não sei como que tá hoje em dia essa questão como que tá essa abordagem dos professores, né, que trabalham com educação infantil ou que trabalham com crianças e adolescentes, nessa questão, assim, de como tratar uma criança queer, né, como tratar uma criança quando eles veem que essa criança é diferente, né. Não sei qual é a abordagem que eles têm hoje em dia, né? Inclusive, se tiver alguém aí assistindo que seja da área pedagógica, né? Principalmente de educação infantil, pode dizer aí como é que tá essa abordagem. No caso de identificar uma criança queer, né? De identificar uma criança que tem já, dá pra ver ali que é uma criança diferente, né? Então, no meu caso foi assim, né? Os professores não tiveram nenhum tipo de tato, assim, para identificar que eu já era uma criança diferente e poder tratar isso de maneira natural, porque nessa época acho que nem eles eram preparados para isso, né? Mas enfim, a criança, ela é criança, ela nem sabe o que que ela tá fazendo na real, né? A criança nem sabe que ela existe ainda, né? A criança tá ali, mas ela nem tem consciência de que ela é um ser humano e tal. Tá fazendo as coisas porque ela tem vontade de fazer, porque ela gosta, enfim. E quando as pessoas começam a criticar muito a criança, dizer, ah, não pode fazer isso que você é de menino, não pode fazer isso porque você é de menina, a pessoa meio que não, né? Ela totalmente impede a criança de se desenvolver. E a criança tem o direito de se desenvolver com com as aptidões, com as inclinações, com os interesses que ela tem e tal. Imagina quantas crianças poderiam ter, quantos jogadores de vôlei maravilhosos poderiam ter tido, né? Se alguma professora não chegasse pra ele e dissesse assim, ó, você não pode jogar vôlei, você tem que jogar futebol. Você não pode. Quantos meninos hoje em dia, se tivessem brincado mais de casinha,
saberiam cuidar melhor de uma criança, cuidar melhor dos seus filhos, saberia cozinhar, saberia limpar a casa, não teria nascido com essa questão de que a mulher que limpa, a mulher que cozinha, o homem não faz nada disso, porque isso é coisa de mulher. Quantos maridos melhores não teriam sido formados se eles tivessem sido, de certa forma, até não encorajados, né? Porque não dá pra encorajar uma criança a fazer uma coisa que ela não gosta, só pra colocar ela dentro desse padrão, assim, do que é de menino, o que é de menina. Mas assim, quantos. Não quer dizer só porque o menino brinca de casinha que ele vai ser gay. Não quer dizer porque a menina brinca de carrinho que ela vai ser lésbica. Ou que se ela joga bola, que ela vai ser lésbica. Não quer dizer que o menino que gosta de pentear boneca vai ser gay. Inclusive tem muitos cabeleireiros, muitos barbeiros que são, muitos cabeleireiros que são héteros. E assim por diante, muitas mulheres que jogam futebol que são héteros, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então não quer dizer porque a criança tem uma certa preferência de brinquedo, uma certa preferência de cor, que necessariamente ela vai ser gay ou se ela vai ser hétero, então a criança tem que ter essa liberdade de poder brincar com o que ela quiser, fazer o que ela quiser, ser criança, se desenvolver plenamente, assim, desenvolver o lúdico, desenvolver a criatividade, desenvolver, por mais que isso esteja de certa forma associado com o que é masculino, o que é menino. Então, assim, essa coisa da criança viada, então eu tive essas minhas experiências, assim, com relação a isso. E o mais louco, claro que eu tive também muitas experiências negativas com colegas, né? Chama de bichinha, de viadinho, tarará. Mas quando isso vem de um professor, eu acho que ainda é muito pior, né? Então, assim, espero que hoje em dia os professores já estejam com outra mentalidade para saber lidar com uma criança queer, com uma criança que é uma criança diferente. Bom, galera, o vídeo de hoje era este e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!